família, uma instituição criada por Deus no Éden. Verdadeira providência divina na constituição de valores para a eternidade. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família. Olá, querido ouvinte da 93.9, bom dia! Já chegamos porque eu sei que você esteve ali aguardando por nós, eu sei, e eu já disse à minha equipe, olha, ali os nossos ouvintes estão aguardando por nós, então vamos entrar, que é importante para não fazermos esperar. Seja bem-vindo a mais uma edição deste programa, que é o Mais Família, este que tem a missão de orientar as famílias a resolverem os seus problemas de maneira consciente e saudável. Qual é o problema que você resolveu, pelo menos a semana passada? Como é que foi? Foi doloroso? Chamou por Deus? A princípio nós temos aquela... Ficamos distraídos, essa situação é assim, então temos que fazer assim. Quando começa a doer é que a gente diz, não, para tudo. Eu tenho um Deus. Por que eu sofro assim sozinha? Senhor, por que eu sofro? Por que eu me esqueci de chamar por si? Não é? Então, isso calhar aconteceu consigo. Vamos ficando mais atentos. Logo de princípio já temos que dizer, Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? O que eu tenho de aprender mais? Eu tenho perguntado assim, Senhor, por que eu tenho de... Por que tem que ser? Será, o que eu vou aprender mais depois que eu resolver isso? Na verdade não sou eu, é Deus quem resolve. É Deus. Se alguém me beliscar, ou quando alguém me belisca, eu digo, é uma pena, porque vai lutar com Deus, não comigo. Eu não tenho forças para lutar consigo. Mas Deus, é bom que tenha este temor, porque has de sofrer. Tocando comigo, tocas em Deus. Sabe o que é ser a menina dos olhos de Deus? Imagine, toque mesmo você próprio no seu olho. Não faz aquela confusão. Do mesmo jeito, toque. Depois verá a resposta de Deus. Então, querido ouvinte, é isso mesmo. Começamos hoje, já se recorda que estamos naquela série das 28 crenças fundamentais a nível da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje estamos na 9ª crença. 9, vida, morte e ressurreição de Cristo. O que é que te diz isso? Ele venceu. Vida, morte e ressurreição de Cristo. Venceu a morte. Venceu a morte. Vamos lembrar. Qual foi a primeira crença? Qual foi? A Bíblia Sagrada. Qual foi a segunda? A Trindade. A terceira, Deus o Pai. A quarta, Deus o Filho. A quinta, Deus o Espírito Santo. A sexta, a criação. A sétima, a natureza do homem. A oitava, o grande conflito. Hoje vamos falar sobre vida, morte e ressurreição de Cristo. É a 9ª crença fundamental. É uma aula, é um curso. Não estamos a fazer um curso, não estamos a dar conta, não é? Estamos a fazer um curso. Eu quero já pedir que esteja ali até o final do programa. A sua alegria nos alegra bastante. Você não tem ideia, querido ouvinte. Você é importante para Deus e para nós, tá? Então, esteja ali até o final. Vamos aprender e apreender este conhecimento. Mantenha na sua mente para que o esquecimento não faça o seu trabalho, tá bem? Então, vamos apreender este conhecimento. O saber não ocupa lugar, é importante. Tá? E nós não estamos a explorar toda a capacidade que Deus nos deu. Nós não estamos a explorar. Nós achamos, já li muito, estou cansado. Não. Deus nos deu maior capacidade. Então aproveite, aqui estão os conteúdos para si. Aproveite e você só sairá a ganhar, sairá abençoado. Então eu já vou agora cumprimentar o meu convidado. Sabe quem é? É o pastor Osvaldo dos Santos Cauelo, que é mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento. Então vai falar também em torno desta 9ª crença. Na verdade, ele fala sobre, aborda, melhor assim, em torno de todos os temas bíblicos que nós propusemos aqui. Então já está aqui o pastor e já vai ouvir a voz dele em seguida. Pastor, seja bem-vindo a mais uma edição deste programa. A série está a avançar.
Obrigado, irmã Caleta. Obrigado, irmã Caleta. Até aqui o Senhor nos ajudou e tem sido possível materializarmos ou concretizarmos então esse nosso grande programa de conclusão desta série especial. As crenças fundamentais. Nona hoje. Exatamente. Nona crença. Vida, morte e ressurreição de Cristo. Com certeza. É vitória, não é, pastor? Exatamente. É vitória. Exatamente. Na verdade, essa crença, ela define o que disseste, né? A vitória da igreja. A vitória da igreja, ela resumidamente encontram-se nessas palavras. Então podemos lembrar aquele vitória em Cristo. O Inário Adventista, assim. Inário Adventista. Por meio da vida, da morte, ressurreição de Jesus Cristo, nós conhecemos a salvação da raça humana. Isto era alguma coisa profetizada no Antigo Testamento, das mais diversas formas, a começar com Gênesis capítulo 3, o verso número 15, que nós vamos ler depois. E era a base dos ensinos dos patriarcas, era a base dos ensinos ou da mensagem dos profetas, era o ponto mais alto das histórias sagradas do Antigo Testamento. E exatamente, Jesus, falar sobre Jesus Cristo, falar sobre o seu ministério e o propósito redentor desse ministério, era o ponto mais alto de tudo, desde o Antigo Testamento, e passou a ser também no Novo Testamento. Então é a salvação, é falar sobre salvação. E no meio adventista, irmã Calete, quando falamos a respeito desta crença, nós afirmamos que na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus, e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano. O único, é melhor sublinhar, o único. De modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter a vida eterna, e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador, que é refletido por meio do envio de Jesus Cristo. Então, nós compreendemos que essa crença ela é tão importante. Agora tenho condições para ler o texto de Gênesis 3, o verso 15, para mostrar que essa era a maior expectativa dos fiéis desde o Antigo Testamento. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui fala sobre uma personagem muito especial, que é a semente da mulher, porque estas palavras foram proferidas por Deus para a mulher, para Eva. Disse isso para Eva, que a semente da mulher, a expressão semente, ela pode ser traduzida como filho, o filho da mulher. Então, esse texto bíblico já profetiza a vinda de Jesus Cristo. E é algo interessante que eu preciso fazer menção aqui. É que foi no dia da infração, foi no dia da queda, só para não dizer no momento imediatamente após a queda. Era justamente no momento imediatamente após a queda é que Deus aparece, ele aparece, apresenta o que chamamos de plano da salvação. E não se pode falar a respeito do plano de salvação sem falar sobre Jesus Cristo. Okay. Jesus Cristo é a personificação do plano da salvação. Então, não se pode de forma alguma falar sobre o plano da salvação sem falar de Jesus Cristo. E esse texto defende isso, é que Deus aparece, chama por Adão, ou chama pelo casal, e eles apresentam o problema, tá, né? Deus sabia do problema, e imediatamente Deus apresenta a solução. Quando lemos apressadamente
ou precipitadamente essa abordagem ou intervenção de Deus dá a impressão de ser informações do cunho punitivo. Mas, na verdade, o centro de toda declaração ou de todo discurso de Jesus Cristo, de Deus aqui no caso, era dessa intenção, com essa inclinação de salvação. Por isso é que diz que a semente da mulher vai fazer ou vai dar um golpe mortal para a serpente, porque vai pisar na cabeça da serpente. Do ponto de vista prático, para matar cobra, o segredo está em atacar a sua cabeça. Ataque a cabeça. E foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo pisoteia a cabeça da serpente e vence este grande combate. Esse tema está diretamente ligado ao tópico da semana passada que falamos do grande conflito. Na verdade, os temas eles estão em sequência lógica, ok? Coordenados. O grande conflito. Então, Jesus Cristo é o vencedor. Ele vence esta batalha. Então, aqui é descrito tudo isso. Desta data, a maior expectativa de todas as mulheres judias, a maior expectativa delas era o nascimento de um homem, porque pensavam que quando pudesse nascer um homem, um varão, seria o Messias. Foi a expectativa, inclusive a expectativa de Eva, no seu primeiro filho. Eva, quando concebe de Caim, pensou que Caim fosse Jesus Cristo, o Messias prometido. Pensou que fosse o Messias, mas não foi. Não foi. E como disse, todas as outras mulheres tinham a mesma expectativa. Então, o centro da mensagem, da pregação, dos ensinos, das cerimônias, das festividades, do calendário litúrgico judaico no Antigo Testamento era falar sobre Jesus Cristo, era falar sobre Messias. Por isso, quando pela primeira vez João Batista, o primo de Jesus Cristo, viu Cristo ainda de longe, em João 1, verso 29, declara: És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o passado, mesmo até aqui em Gênesis capítulo 3, estava prestes, houve o primeiro sacrifício de animal, acontece em Gênesis capítulo 3, sob orientação de Deus, para que a vestimenta não pudesse ser de folhas de figueira que são frágeis, mas a vestimenta pudesse ser de peles de animal. Mas este animal que morre naquele momento era uma antecipação do sacrifício expiatório de Jesus Cristo em prol da humanidade. Isto é, antecipação do Calvário Gólgota, o momento preciso, o lugar geográfico definido para a morte de Jesus Cristo, conforme é relatado no Novo Testamento. Então, nós estamos aqui a perceber, irmã Calete, que é sobre Jesus Cristo, é sobre a vida de Jesus. Não só da vida dele, mas é também sobre sua morte. Porque com a morte, Jesus Cristo ele paga a nossa culpa, nossa condenação. Paga a nossa condenação. Porque, tal como havia sido pronunciado pelo próprio Deus no princípio, que a obediência do casal definiria sua permanente vivência. Eles viveriam sempre, para sempre, eternamente, em resultado a obediência. A desobediência produziu morte. Gênesis 5, verso 5. Adão morreu. Viveu quase um período milenar, mas depois acabou morrendo. Então a morte passou a existir, tal como acontece no capítulo anterior, que descreve a morte do segundo filho do casal, que era Abel, no caso, uma ação homicida por parte do seu irmão mais velho. Então, o que nós estamos aqui a ver claramente é a superioridade dessa verdade bíblica, a superioridade, a relevância dessa verdade bíblica para a nossa salvação. É que Jesus Cristo vive, morre, ressuscita, confirma a nossa salvação.
Aquele domingo da ressurreição foi um domingo de glória, foi um domingo de festividade no céu, no ambiente celestial. O planeta Terra não tinha noção daquela festa, um ambiente bastante festivo. Por quê? Porque Jesus Cristo ascende aos céus e ele vive um cenário semelhante ou igual a Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Em Apocalipse capítulo 4, aqui desde o verso número, vamos ali ver o verso número 8. E os 4 animais tinham cada um de si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Olha aqui, o texto diz que eles não se cansam, não descansam. Eles entoam esta música incessantemente. Dia e noite. Essa música começou a ser entoada depois da ressurreição de Jesus Cristo, porque celebra a vitória do Cordeiro. Pode também ser chamado de o Cântico do Cordeiro. O verso 9. E quando os animais davam glória e honra, não são animais, na verdade estamos aqui diante de um texto profético e faz recurso de metáforas ou simbolismos. E honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoraram ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber toda a glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Vamos saltar para o capítulo 5. O ambiente continua, é a mesma visão, é a sequência. O capítulo 5. Agora no capítulo 5, sim. Okay. O verso número 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nações. Faça-me recordar, porque temos que voltar nessa frase. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era um número de milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e glória e força e honra e glórias e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, a dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Esse verso 3 ainda não se cumpriu. Ainda não. Todos os versos subsequentes já se cumpriram. Depois da ressurreição de Jesus Cristo. Porque nesse verso 13, toda a natureza vai cantar louvores a Deus. Porque o texto diz que eu vi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, até coisas que há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. É um hino de vitória, é o famoso cântico do Cordeiro, é uma celebração pelo sacrifício de Jesus Cristo, bem sucedido em prol da raça humana. Então esta música está sendo cantada, e a conclusão desta música será a quando da segunda vinda de Jesus Cristo, quando desfrutarmos daquilo que Apocalipse capítulo 19 chama de as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é na segunda vinda de Jesus Cristo, quando vai se cumprir Mateus capítulo 11, vamos assentar na mesma mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Então, irmã Calete, tudo isso só é possível por causa da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Falar a respeito desse tema é falar a respeito da operação divina para o processo da nossa salvação, a efetivação da nossa salvação, a essência da nossa fé. Paulo, quando prega isto para Corinto, diz que se porventura Cristo não morresse e ressuscitasse, então seria em vão a nossa fé, não teria sentido ser cristão. Então, é essa experiência de intervenção direta de Jesus Cristo no plano da salvação que dá sentido à nossa existência, dá sentido à nossa história. Ora bem, tudo aquilo que Jesus Cristo fez precisa ter resultados. Então, nessa crença, os adventistas do sétimo dia, eles pregam que precisa ter resultados na vida das pessoas. Esse evento deve ser produtivo. Por causa de quê? Porque ele oferece a salvação. Então, essa salvação, ela precisa ser justificada. Me recorda a declaração de Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, verso 16: pelos seus frutos os conhecereis. Então, isto quer dizer que é necessário frutos. E nos remete num link imediato para Gálatas capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito, onde mostra que o ser humano que aceitou a Jesus Cristo, adotou a vida de Jesus, usufruiu os benefícios de sua morte e ressurreição. Eu não sei se você está me entendendo. Estou a entender, pastor, estou. Quando você adota a vida de Jesus, 1 João declara que você vive ou você anda como ele andou. Então, aqui nos remete a experiência de santificação, ao reconhecimento do sacrifício que ele fez por nós, e decidir viver agora não para nós mesmos, mas viver para ele. Gálatas capítulo 12, verso 20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmã Calete, nós vivemos a vida de Jesus. A vida cristã é viver a vida de Jesus. Viver a vida de Jesus. Por isso é que Ellen White, essa escritora no mundo adventista, declara que quando você declara que eu já sou assim, então você coloca um empecilho para a tua salvação. Você já é assim, sim. Todos nós nascemos de um jeito, influenciado pelos hábitos, pela cultura, influenciado pelo ambiente social onde nos encontramos, porém que todo aquele que se sente candidato ao céu compreenda a responsabilidade de nascer de novo. Nasce de novo. Se você já assim, nasça de novo. Essa é a recomendação que Jesus Cristo deu para Nicodemos. É necessário nascer de novo. O novo nascimento precisa acontecer para ter que evidenciar o respeito ao sacrifício de Jesus Cristo em prol da nossa salvação. Para confirmar que você está a dar valor nisso. Então, ao discutir em torno desse tema, o ponto mais alto é este: eu preciso justificar em minha vida prática que eu valorizo isto. Eu valorizo, por isso é que os adventistas dizem que na vida de Cristo de perfeita obediência à vontade de Deus, e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus provê o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter vida eterna e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Vemos aqui a ideia de correspondência, vemos aqui a ideia de submissão, sujeição, vemos aqui a ideia de adotar um novo estilo de vida em reconhecimento ao que ele fez por nós. É claro que ao assim nos procedermos, vamos passar por situações difíceis. João capítulo 16, verso 33, tenho-vos dito isto, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. É interessante, irmã Calete, que quando você segue a Jesus Cristo, você precisa tomar a tua cruz. E se você tomar a cruz, você vai até ao Calvário, você vai até o Gólgota, onde você vai experimentar a morte em Jesus Cristo. E só aqueles que seguem Jesus Cristo até a cruz, seguem Jesus Cristo até o céu. Amém. Só eles são os candidatos para o céu.
Então, a experiência cristã não é baseada na teologia da prosperidade conforme pregada pelos nossos irmãos da igreja pentecostal e neopentecostais. Não. Teologia da prosperidade, a isenção de sofrimento e dificuldade, problemas e tudo mais. Não. A vida cristã é cheia de batalhas, batalhas e batalhas. Por isso é que a Bíblia considera a morte do cristão uma bênção. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Diz que descansa das suas fadigas, sofreu muito, é melhor descansar. É melhor descansar, já sofreu muito. Então, quando o cristão morre, a Bíblia declara em Salmos 116, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Pastor, repita por favor esses 2 capítulos. Primeiro é Apocalipse capítulo 14, verso 13. Okay. Esse é o Apocalipse 14, verso 13. E depois vem o outro. E depois outro. nós temos então os Salmos 116, o verso número 15. Os Salmos 116, o verso número 15. É preciosa aos olhos do Senhor. Para querer dizer o quê? Que quando a pessoa morre no Senhor Jesus Cristo, produz tristeza, desânimo por parte das pessoas, mas não para o céu. Não. Há um contraste, completo contraste, não para o céu. É preciosa aos olhos do Senhor. Por causa de quê? O dono da vida decidiu dar descanso ao servo dele ou à serva dele. Já sofreu muito, é muito sofrimento. Viver no planeta Terra é sofrer. É uma experiência constantemente sofrida. Então, quando se morre, é porque Deus quis que a pessoa pudesse descansar. Porque ser humano algum tem poder, capacidade para tirar a vida de outrem. Se Deus não permitir. De realçar que nós, os humanos falhos, pecadores, choramos por saudade. Realmente. Por saudade. Há esse elemento que é humano e até o Senhor compreende. Mas há quem ainda chega e diz, chore com fé. Pastor, vamos fazer o nosso intervalo. Tá certo, irmã. Querido ouvinte, vamos fazer o nosso intervalo. Você também já ouviu isso? Chore com fé, chore como um cristão. Já ouviu? Então pronto, vamos ao nosso intervalo e quando voltarmos continuaremos a nossa conversa aqui para falarmos da 9ª crença fundamental, vida, morte e ressurreição de Cristo. Esta é a 9ª crença fundamental a nível da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos e já voltamos. 93.9 A sintonia da esperança. Vida Plena, o programa que leva até si informações essenciais para um melhor estilo de vida. Nele, especialistas darão dicas para a alimentação saudável. As nozes, os grãos integrais e a leguminosa são os campeões que garantem a nossa longevidade. Atividade física. Exercícios também melhoram a capacidade do nosso sistema cardiovascular, reduzem a pressão arterial. Prevenção. É Deus que nos dá força e ânimo para cuidar do nosso corpo. Mudanças de hábitos, entre tantas outras temáticas que envolvem o seu bem-estar físico, mental e espiritual. Vida Plena. Na Rádio Adventos. A vida sem oração leva ao precipício. Nem sei por que eu não caí. Deposite suas preocupações no altar do Senhor e encontre alívio para a sua alma. Deus, tua mão me sustém. Sinto anjos aqui. Não sei onde nem quem estão orando por mim. No altar, o programa de intercessão da Rádio Adventos. Rádio Adventos 93.9. A sintonia da esperança. Olá, querido ouvinte da 93.9, já estamos de volta. Vamos dar sequência. Seja bem-vindo, você que só agora sintonizou, não perdeu nada, sabe por quê? Porque poderá ir ao YouTube e poderá ter o conteúdo todo, tá bem? Então saiba que este é o programa Mais Família, que tem a missão de orientar as famílias a resolverem os seus problemas de maneira
consciente e saudável. Eu estou a falar isso para si que só hoje sintonizou. Agora, para o nosso ouvinte assíduo que já tem estado ali, ele sabe que este programa é aquele que ajuda as famílias a não olharem os problemas como se fosse o fim de tudo. Não, tudo se resolve. Atenção, os problemas sempre virão. Por isso é que temos aquele consolo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Então eu já vou passar a palavra ao pastor Oswaldo dos Santos Cauele, que está aqui a falar em torno deste tema que é da 9ª crença fundamental: vida, morte e ressurreição de Cristo. Pastor, vamos continuar então. Eu gostava de partilhar o capítulo 4 de Atos. Capítulo 4 de Atos, o verso número 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A superioridade de Jesus Cristo. Superioridade de Jesus Cristo. E há um livro na Bíblia que discute e aborda diretamente esse tema, que é o livro de Hebreus, e vê como ele começa. A introdução. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo feito purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E o verso número 5, vamos saltar, até podemos continuar. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, como também eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, estamos aqui a ver claramente. É interessante, eu não quero parar. O verso 8 diz: mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Vemos aqui claramente a superioridade de Jesus Cristo. Ele é superior, e o escritor de Hebreus, que queremos ser Paulo, mostra que ele é superior. Jesus Cristo é superior a todo sacerdócio de Israel, ok? Sacerdócio, dito sacerdócio arônico, superior que Arão, superior que Moisés, superior que todos os profetas, superior que todos os reis. Na verdade, ele é rei, ele é sacerdote ao mesmo tempo. Jesus Cristo, irmã Calete, é tudo. E esse texto bíblico aqui em Hebreus mostra evidências claras da vitória de Jesus Cristo, porque nessa altura ele já não estava no meio dos homens, não estava entre os discípulos, até porque Paulo, quando escreve, Paulo nunca teve um contato, assim diríamos, contato a não ser o contato sobrenatural que teve com Jesus Cristo, nunca teve o contato normal que os discípulos tiveram com Jesus Cristo. Ele diz que ele se encontra assentado à destra da majestade nas alturas, tendo feito um trabalho especial, que é a purificação dos nossos pecados, que é a efetivação da nossa própria salvação, a confirmação da salvação. Ofereceu-se a si mesmo em prol da nossa salvação. Então, uma obra única, uma ação única, é nada mais, nada menos, senão a maior autoridade da religião cristã. É a nossa grande bênção, é o nosso privilégio. Compartilhou a nossa natureza, aceitou morrer em nosso favor, uma morte dura, momento terrível. O cenário da cruz não deve ser compreendido como uma circunstância territorial ou geográfica unicamente, mas era um cenário mundial, um cenário global. Quando Jesus Cristo na cruz do Calvário profere as últimas palavras, principalmente a de que Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, esse pronunciamento de perdão tem uma aplicação para todos os pecadores em todas as gerações futuras e em todas as gerações do passado antes da vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando declara está consumado, fazendo confirmação da autenticidade e conclusão do seu sacrifício, Jesus Cristo está a definir que nele
nele, com ele, por meio dele, foi possível a salvação de todos nós. Irmã Calete, Jesus Cristo é literalmente tudo para nós. Ele é literalmente a nossa maior bênção, literalmente a nossa maior herança, tudo unicamente e exclusivamente em Jesus Cristo. É por meio dele que torna-se possível a nossa própria salvação. E um detalhe importante antes de dar a palavra para você, é desejo de Deus que se compreenda esse voluntariado, essa abnegação, esse amor, graça e misericórdia dele em nosso favor. Nós, como pecadores, já insultamos demais a Deus, já nos rebelamos demais contra ele, mas mesmo assim ele encontra-se com seu braço estendido, ajudando-nos a compreender que ele nos entende em termos de que é essa a triste realidade da natureza humana, mas ele nos propõe reconciliação, ele nos propõe restauração desse relacionamento quebrado, e isso só é possível porque na cruz do Calvário efetivou-se a nossa salvação. Ok, daí, pastor, todo cristão não deve reclamar das dores que passa, porque Jesus passou nisso, mas nós continuamos com a nossa cruz, não é? Nós continuamos caminhando. Exatamente. A boa nova, irmã Calete, é que o Evangelho é completo. O Evangelho não só defende o nosso bem-estar agora, mas ele defende o nosso bem-estar eterno. Por quê? Porque faz uma apresentação de como deverá ser o desenrolar de todos os acontecimentos. O fim será feliz. A última página da Bíblia, diz Billy Graham, um dos grandes oradores do século XX, eu li a última página da Bíblia. Jesus Cristo vai vencer. Jesus Cristo é o vencedor. Então isso nos tranquiliza, ou deve nos tranquilizar, que apesar dos apesares, na 1 verso 7 a 9, o mal não se levantará pela segunda vez. Então, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, tudo tem sentido, tudo terá o seu cumprimento, tem se cumprido, poderá se cumprir, e a maldade deverá já não mais fazer parte da experiência de vida das pessoas. Então, neste momento, pastor, podemos obter a resposta de um ouvinte que pergunta-se, quando olha para Apocalipse, este livro lhe fala sobre o passado ou sobre o futuro? É sobre o futuro. Ora bem, a resposta é essa. O Apocalipse, na verdade, faz uma retrospectiva do passado e depois avança para o futuro. Por futuro. Demora-se mais no futuro do que no passado. Ok? Mas ele tem como base o passado e depois avança adiante. Ok, então é um livro que encontra-se dividido. Exatamente. Por isso é que nós acreditamos que ele faz uma abordagem historicista. A abordagem historicista é olhar um pouco para o futuro, um pouco para o presente e um pouco para o passado. Para o passado. Pastor, enquanto abordava, disse num ponto em que Deus entende a nossa natureza, isso é bem verdade. E é dali que muitas pessoas aproveitam, porque eles dizem, eu posso pecar, mas Deus entende e há de me perdoar. Ora bem, irmã Calete, nós vamos falar muito mais sobre isso na próxima edição. Porque vamos falar sobre a 10ª crença, que fala sobre a experiência da salvação. A experiência da salvação, que é uma qualidade importante dos salvos. Mas o que eu posso adiantar é que, infelizmente, alguns tendem a fazer um uso errado deste privilégio. Só que fazem um uso errado desse privilégio para a sua própria condenação. É para a própria condenação. Não deviam pensar. Porque nós não assim. Podemos, as pessoas até não só pensam, elas agem assim, elas fazem desse jeito, e é uma tentativa de manipular a Deus. Isto não é possível. Nós podemos manipular as pessoas, mas não podemos manipular a Deus. Isto quer dizer que pessoas que trilham por esse tipo de posicionamento, elas simplesmente demonstram que não são convertidas, não são pessoas verdadeiramente convertidas, e a condição para o céu é a conversão,
e genuína conversão. Porque, irmã Calete, o finalzinho da nossa crença na Igreja Adventista, aqui na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é desenvolver-se em nós amor pelo Salvador. E quando você ama, existem coisas que não são permissíveis. Isso até tem uma compreensão dentro da experiência conjugal, marital ou das relações humanas. Quando você ama, há coisas que você não pode mesmo fazer, porque você ama. Se fizeres é porque você não ama. É o mesmo que acontece dentro do contexto do relacionamento entre Deus e o homem. E o que se espera de nós é uma espécie de desenvolvimento do amor em miniatura, do mesmo amor de Deus por nós. A fidelidade de Deus, o seu interesse por nós, de desejar fazer tudo certinho, querer fazer aquilo que nos agrada, aquilo que é para a nossa própria felicidade, defender a nossa existência e o nosso bem-estar. Então, é o mesmo que deve ser ou deve acontecer conosco. É de lá onde nasce o ensino bíblico de conserto. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Faz-me recordar quando nós falarmos a respeito da 10ª crença, que fala sobre a experiência de salvação. Mas eu preciso insistir que isso é falta de conversão. É uma tentativa de manipular a Deus. Só que isso não é possível. Por causa de quê? Porque existem aspectos bastante sensíveis do coração humano que nós não podemos brincar. Não brinquemos com elas. São aspectos bastante sensíveis do nosso coração ou da nossa própria mente. Nós pensamos que podemos projetar, podemos fazer e depois vamos mudar. Podemos só provar um pouquinho, depois deixar, abandonar. Não, quando a gente passa a fazer desse jeito, a probabilidade maior é de que teremos dificuldade de nos arrepender de coração ou com sinceridade. Quando a gente faz ou normaliza determinadas práticas, então nós estamos preparando o nosso coração para a insensibilidade, para com a transgressão à lei de Deus. Por isso é que o pecador cristão, o pecador convertido, não que não peca, não que seja uma pessoa perfeita, mas ela não faz projeção ou planificação do mal. Esta pessoa faz acidentalmente o mal, peca acidentalmente. Até a própria Bíblia declara, nos momentos de grande tensão, um momento de discussão ou desconforto com uma outra pessoa, Tiago declara, irai-vos, mas não pequeis, ok? Então é possível a gente se irar, faz parte da natureza humana, mas é possível desenvolver uma ira santa, onde você não avança mais além. A frustração é controlada de acordo com a orientação da técnica apresentada por Jesus Cristo no sermão da montanha e depois ampliada por Paulo, de que você não pode permitir que o sol se ponha e você continuar com a ira e tudo mais, iracundo e com desejo de partir para a vingança ou coisas semelhantes a estas. Então, nós vemos claramente, irmã Calete, ou precisamos ajudar os irmãos a entender que é o amor pelo Senhor que precisa ser reproduzido. Precisamos atingir esse estágio. É preciso ser um aluno que chega até nesse nível, onde você aprende a amar a Deus, até porque esta é a essência da religiosidade cristã. Jesus Cristo falou sobre isso, repetindo dados do Antigo Testamento. Em Mateus capítulo 22, quando ele diz do amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, é o que já havia sido orientado por Deus no passado mosaico. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, diz isso: amarás a teu Deus de todo o teu coração, todo o teu pensamento, toda a tua alma. Então, amar a Deus é o desafio dos verdadeiros adoradores. E quando você não aprende a amar a Deus, então você tem um cristianismo mecânico, um cristianismo doentio, cristianismo de fazer de conta, e esse tipo de cristianismo que não funciona, ok? Esse tipo de cristianismo que não funciona e que nos leva a ficar expostos a esse tipo de situação que você apresentou de uma tentativa de manipulação. Eu posso fazer, mas depois o Senhor vai entender coisas do gênero, mas isso não tem enquadramento bíblico, tristemente. Isso é mais humano do que bíblico. Pastor, então vamos aos conselhos para os nossos ouvintes que pensam desse jeito. É uma maneira de ajudá-los. A rádio tem a sintonia da esperança, precisamos levar esperança. Ora bem, eu prefiro partilhar o texto de Hebreus capítulo 3, o verso número 8. Hoje,
quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Estou a tentar parafrasear, ele repete isso. Quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Até porque, irmã Calete, endurecer o coração diante ou face à palavra de Deus, à voz de Deus, à vontade de Deus, é algo contra a natureza. É algo contra a natureza. É um esforço grande que a pessoa faz para assim se proceder. É um esforço grande. Mas quando o pastor diz é algo contra a natureza humana? A natureza humana. Ok. É que nós fomos feitos para obedecer a Deus. Quem disse isso é Salomão, Eclesiastes capítulo 12, o verso 13. De tudo que se tenho dito, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É que nós fomos criados para obedecer. Eclesiastes, quando fala de que é o dever de todo homem, usa a expressão homem genérico, o mesmo homem que aparece em Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então, ele produz essa conexão direita. Pastor, Eclesiastes 12, verso 13, para mostrar que o ser humano foi feito para obedecer a Deus, viver de acordo com a vontade de Deus. Quando está a fazer o contrário, ele percebe que está a fazer alguma coisa que não é boa. Não é boa. Lá no capítulo 4, verso 8 de Eclesiastes, novamente diz que o Senhor colocou a eternidade em nosso coração. É que a gente já sabe mesmo que estamos desenquadrados, estamos a fazer o que é errado. Não, porque e muito também... mais quando a informação é clara, quando a exposição bíblica alcançou os nossos ouvidos da melhor forma possível, e mesmo assim a gente quer nos retrair, queremos fugir. Nós percebemos que há um mal-estar que se desenvolve naturalmente em nós. Porque notamos que quando as pessoas dizem Deus vai entender, depois olha e diz: Senhor, perdão, eu só falei também, estou a brincar. Mas há pessoas mesmo assim, pastor, fazem mesmo isto. Então por isso é que pedi que o pastor passasse esse conselho, e muito obrigada mesmo por ter passado, e acredito que tenha chegado aos nossos ouvintes que precisam ouvir e depois colocar em prática. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui. Hoje falamos em torno da nona crença fundamental: vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, agora eu vou me dirigir aos nossos ouvintes. Querido ouvinte, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigada por essa companhia, aproximadamente 1 hora. Você esteve ali, então vai apreendendo esses conhecimentos. Eu tenho estado sempre a repetir, semana após semana: apreende esses conhecimentos. Tem de estar na mente, não pode esquecer, não deixe que saia, porque faz parte da nossa vida, tá bem? Quando se fala de Deus, fala ao mesmo tempo, nós somos a imagem e semelhança dele. Então, eu, nosso Pai, precisamos sim aprender tudo o que aconteceu, tudo o que há de acontecer também, tudo aquilo que ele traçou para nós, para o nosso bem. Então, querido ouvinte, olha, muito obrigada mais uma vez. Eu vou agora deixar 2 contactos onde o querido ouvinte poderá entrar em contacto com a Rádio Adventos, caso seja o momento de pedir o seu estudo bíblico para entender mais. Temos vários temas, então peça, e se quiser entrar em contato com o pastor Cauê, ele também está à vontade. Eu vou deixar os contactos, anote, coloque ali no seu telefone, ou se tiver um papel e uma esferográfica, por favor, anote. É o 923 89 6963. Vou repetir: 923 89 69 63. Agora vamos passar para o outro: 951 78 9540. Eu vou repetir: 951 78 9540. Então está à vontade, pode ligar. O querido ouvinte tomará a melhor decisão para si. Se quiser a aula presencial, poderá estar aqui. Se quiser também via online, também poderá fazer. E se quiser que o pastor Samuel Calembela vá à sua casa, ele também irá, é servo do Senhor. Está aberto para si, ele vai a seu encontro para poder dar as aulas sobre a Bíblia, sobre vários temas que nós temos aqui. Ok, então pronto, nós chegamos ao fim e vamos fechar esta edição com
oração e o pastor vai nos levar em oração. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado pela vida, morte e ressurreição de Cristo. Tema estudado hoje, porém, dos mais importantes assuntos na Tua Palavra. Obrigado porque é a confirmação da nossa salvação. Obrigado porque aquele sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão. Obrigado por nos tirares das trevas ao ponto de nos levares ao domínio, ao conhecimento da sua maravilhosa luz. Perdoe todas as nossas faltas, ensina-nos a valorizar, respeitar este sacrifício por meio da correspondência à tua vontade, viver unicamente para ti. E se porventura falhamos das mais diversas formas, nós queremos te suplicar por perdão, justificação e pelo teu contínuo suporte e orientação. Abençoe todos os radiovintes e abençoe umas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. Verdadeira providência divina na constituição de valores para a eternidade. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.